Fala pessoal, professor Arthur na área para falar com vocês a respeito dos números primos, né? Nosso primeiro conteúdo que nós iremos abordar nesse vídeo. Então, para entendermos o que vem a ser um número primo, né, é importante que vocês já saibam o conceito que foi visto nas aulas anteriores. Que conceitos são esses, professor? São os conceitos de múltiplo de um número, né? Lembrando que o múltiplo de um número, justamente, eu posso dizer, por exemplo, que 12 é múltiplo de 4, por quê? Porque 4 vezes 3 dá 12, não é? Então, também temos o conceito de divisor de um número, né? Nós temos o conceito de divisor, por exemplo, 4 é divisor de 12, não é isso? Porque 12 dividido para 4 dá 3. Além disso, vimos também o conceito de mínimo múltiplo comum e de máximo divisor comum. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar os números primos, né? Mas antes, vamos só relembrar a parte dos números naturais. Nós estamos fazendo essa abordagem no conjunto dos números naturais, pessoal. O que são números naturais, pessoal? Olha, os números naturais, o conjunto dos números naturais é representado por essa letrinha N, né? Que tem como se fosse esse tracinho aqui, ó. Então, os números naturais, qual é o primeiro elemento do conjunto dos números naturais? É o elemento zero. Então, zero é o primeiro elemento natural, o primeiro número natural que nós temos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui reticência para significar que os números naturais, eles são infinitos. Os números em si, eles são infinitos, não é? Então, para termos uma noção do que vem a ser um número primo, pessoal, nós devemos analisar os divisores desses números. Com exceção do zero, né, vamos tirar porque o zero é um número nulo, né, não vai ter valor, vamos analisar o 1, ó. O número 1, ele só pode ser divisível por ele mesmo. Então, o número 1, ele só pode ser divisível por 1, que o resultado dá ele mesmo, não é isso? 1 dividido para 1 dá 1. Agora, olha só, por exemplo, o número 2. O número 2, pessoal, ele possui dois divisores. Quais são os divisores do número 2? É o número 1, né? 2 dividido para 1 dá 2, não é isso? E é ele mesmo, ó, o número 2. 2 dividido para 2 dá 1. Então isso significa que o número 2 ele possui dois divisores, pessoal. O número 3, vamos analisar aqui o número 3, ó. Número 3, nós também temos dois divisores, não é isso? Dois divisores naturais. Quais são os divisores? O 1, né? 3 dividido para 1 dá 3. E o próprio, ele próprio, não é isso? 3 dividido para 3 dá 1. Aí vocês perguntam, Arthur, mas 3 não pode ser divisível por 2? Quando a gente fala divisível, pessoal, lembre que nós temos que ter o quê? Uma divisão exata cujo resultado não possua vírgula, não seja um número decimal, né? Se eu vou fazer 3 dividido por 2, vai me dar 1,5, mas 1,5 não me interessa, porque o resultado não é um número natural, não é isso? Agora vamos analisar, por exemplo, o número 4, olha só. O número 4. O número 4, diferente do 2 e do 3, pessoal, ele possui mais de dois divisores. Quais são esses divisores? Olha só, o 4 eu consigo dividir ele por 1, 4 dividido para 1 dá 4, mas o 4 eu também consigo dividir ele por 2, né? 4 dividido para 2 dá 2, e além disso eu consigo dividir por ele mesmo, 4 dividido para 4 dá 1. Então é a partir daí que nós vamos ter o conceito de um número primo, pessoal. Então olha só, prestem bem atenção. Quais desses números aqui eu classifico como número primo, pessoal? Número primo são aqueles números que são divisíveis apenas por 1 ou por ele mesmo. Aí vocês analisam aqui, o número 1 está sendo divisível por 1, Arthur, e 1 é ele mesmo. 1 é um número primo, Arthur? Não. O 1 não é um número primo, pessoal. O primeiro número primo natural que nós temos é quem? É o número 2. Olha só, 2 é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 2 é um número primo.
Vamos analisar o número 3. Olha aqui. Número 3. 3 dividido por 1, né? Todo número primo, relembrando o conceito, é divisível por 1 ou por ele mesmo. Olha, 3 dividido por 1 dá 3, ok? E 3 dividido para 3 dá 1. Então, o número 3 também é um número primo. Agora analise o número 4, pessoal. Ó, 4 é divisível por 1, ok? Por ele mesmo, mas 4 também é divisível por 2, não é isso? Então, o número primo, pessoal, ele possui apenas dois divisores naturais. Quais são esses dois divisores naturais? O 1 e ele mesmo, não é isso? Então, o 4 eu tenho mais de 2, eu tenho 3 divisores naturais. Então, o 4 não se encaixa nessa parte de número primo. O 4 não é um número primo. Aí vocês podem perguntar, Arthur, qual seria o próximo número primo da sequência? Eu já vi que o 2 e o 3 são números primos. Qual seria o próximo número primo? O próprio número 5, pessoal. Ó, se vocês analisarem o número 5, ó, o 5 ele pode ser divisível por 1, que dá 5, não é isso? Ou por ele mesmo, que dá 1, não é isso? Então, se é divisível por 1 e por 5, como é ele mesmo, o 5 também vai ser um número primo. Se vocês analisarem na sequência o 6 não vai ser um número primo, por quê? Porque o 6, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, que é 6, o 6 também pode ser divisível por 2 e por 3. Então, ele possui mais de dois divisores naturais. Então, lembrando, pessoal, que como os conjuntos dos números naturais eles são infinitos, os números primos eles também são infinitos. Então você seguiria a sequência 2, 3, 5, depois do 5 veria o quê? Veria o número 7, né, que possui apenas ele mesmo e o 1 para ser divisível. Então essa é a lógicazinha que nós temos a respeito dos números primos. São números que possuem essa relação, né? Essa característica em comum, ser divisível por 1 ou por ele mesmo.